O Brasileirão é um dos campeonatos mais imprevisíveis no futebol mundial. São inúmeros os casos de equipes que, na base da superação e da raça, saíram de situações complicadas para alcançar a glória. De um título, de um acesso ou de um não rebaixamento. E aí, amante do futebol, tudo beleza? Bom, hoje eu irei falar sobre as maiores arrancadas no futebol brasileiro. Mas antes, roda a vinheta. Goiás de 2003. Até então desconhecido como técnico no futebol brasileiro, Cuca assumiu o comando do Goiás na reta final do primeiro turno do Brasileirão de 2003. Na época, o Esmeraldino era a lanterna absoluta da competição e o rebaixamento já dava como certo. Cuca levou a equipe a uma invencibilidade de 16 partidas, 8 vitórias e 8 empates, e salvou o time do descenso. O Goiás, terminou o Campeonato Brasileiro em nono lugar, classificando para a Sul-Americana, mas fez uma boa sequência, fez que o Esmeraldino chegasse a flertar até com a Libertadores em um determinado momento. São Paulo 2008. Bicampeão brasileiro em 2006 e 2007, o São Paulo não começou o Brasileirão de 2008 nas primeiras colocações. No início do retorno do campeonato de 10 anos atrás, o time do Morumbi perdeu então para o líder Grêmio, que abriu 11 pontos de vantagem para os paulistas. A partir daí o tricolor não perdeu mais, a liderança veio 33ª rodada. Após uma sequência de 6 vitórias consecutivas, o título foi confirmado na última rodada contra o Goiás, com um gol de Borges aos 22 minutos do primeiro tempo. Flamengo de 2009. No Brasileirão mais disputado da história dos pontos corridos, o Flamengo ficou com o título em uma arrancada incrível no segundo turno. Na 21ª rodada, já no segundo turno, o time carioca ocupava a modesta 10ª colocação, 11 pontos atrás do líder Palmeiras. A partir dali, porém, o rubro-negro conseguiu do nada menos do que 12 vitórias, 4 empates e somente uma derrota nos restantes do Brasileirão, capitaneado pela dupla Petkovic e Adriano. Também em 2009, o Fluminense também conseguiu um feito histórico. Aquele Brasileirão foi histórico não somente pela arrancada do Flamengo rumo ao título, mas também pela recuperação do Fluminense para evitar um rebaixamento que já era dado como certo. A história mais uma vez é protagonizada por Cuca, que assumiu o comando da equipe na 23ª rodada do campeonato. A primeira vitória veio 3 rodadas depois, mas a arrancada final aconteceu nos últimos 7 jogos do torneio. Dos 21 pontos disputados, o tricolor conquistou 19 e conseguiu ficar na elite do futebol brasileiro. Grêmio em 2010. Não é à toa que Renato Gaúcho é ídolo do Grêmio. Em 2010, o atual treinador da equipe assumiu o comando do time em agosto, quando o tricolor estava na zona de rebaixamento do Brasileirão. Em 25 jogos no torneio, o eterno camisa 7 venceu 17 partidas e levou o Imortal ao 4º lugar na tabela, classificando a equipe para a pré-Libertadores. Aconteceu aquele fato que marcou a nossa história. Foi nessa data que pujante ele nasceu, um clube já predestinado para a glória.